Olá a todos, bem-vindos ao meu canal, meu nome é Patrícia Monteiro, esta é a leitura intuitiva 251. Vamos continuar com o baralho da Alice, não sei mais quantas serão com o baralho da Alice. Eu sinto que já está a chegar ao final desta sequência com estes baralhos e depois trocamos para outros, mesmo que eu não tenha acabado o tal livro que eu vos falei da Alice no País das Maravilhas. Eu acho que mesmo que eu não tenha acabado, nós mudamos de baralhos e depois eu falo com vocês sobre o livro, se houver alguma coisa para falar com vocês. Também não sei se vai haver, não é? Nunca sei se vai haver. Temos que estar no presente e deixar as coisas acontecer. Mas eu gosto muito deste baralho, realmente. Mas tem aí muita coisa nova e gira para usar. E então está na hora de bater asas e voar. É o que está na hora. Porque se eu tiver sempre com os mesmos baralhos, não dá tempo para usar o meu vasto conjunto de baralhos, que vocês alguns já conhecem. Muitos já conhecem. Vamos lá. Três de espadas. Por acaso tenho a sensação, mas eu posso estar enganada, que nesta última sequência de leituras intuitivas que nós temos feito com este baralho da Alice, eu acho que já houve uma leitura em que também saiu o 3 de espadas como primeira carta. Não tenho a certeza, mas tenho a sensação que sim. Se não foi numa leitura de YouTube, há de ter sido numa extensão. A Lua. Trouxe o chá hoje. Hoje trouxe. É curioso, porque eu acho que foi há 2 leituras atrás, eu disse-vos a mensagem do pacotinho de chá, que era By honoring your word you are honored, lembram-se? E hoje saiu exatamente a mesma mensagem. Portanto, para as pessoas que viram esse episódio, que é honrando as suas palavras você é honrado, que era esta a mensagem, saiu novamente essa mensagem hoje no meu pacote de chá, exatamente quando eu vinha para a leitura. E vocês acreditem, eu bebo este chá muitas vezes ao longo do dia e ainda não tinha saído. Saiu exatamente para eu vir para esta leitura. Portanto, alguém precisa de honrar as palavras. Alguém precisa de honrar promessas. Alguém precisa de, quando diz as coisas, dizer as coisas realmente para valer e depois agir de acordo com o que diz. Isto é uma coisa importante para alguém que vai vir este vídeo, que se a pessoa começar a fazer isto às próprias palavras, não é? Fazer as ações corresponderem com as próprias palavras que diz, a pessoa vai começar a ser uma pessoa muito mais confiável, credível, ok? Esta já saiu muitas vezes, 10 de copas. As de espadas. Rei de espadas. Olha, parece que as cartas agora estão a aparecer cartas novas do baralho, finalmente. Já ninguém aguenta as mesmas cartas. Quer dizer, se calhar vocês aguentam. Eu é que não. Quer dizer, uma pessoa está com o mesmo baralho, não sei quantas leituras e está sempre a sair a mesma coisa. Sempre, sempre. Agora não, agora já está... Parece que as coisas estão a mudar. Olha, saíram 7 cartas, vou ter que ficar com elas. 7 de ouros. Esta já saiu. Esta, se calhar, esta eu acho que não saiu, pelo menos nas últimas leituras não. 5 de espadas. Debaixo do baralho, claro, Rainha de Espadas. Mas é interessante porque nós temos na mesma leitura Rainha de Espadas e Rei de
Isto hoje não está fácil, eu olho para isto e nem sei para onde é que começo. Vocês sabem que as minhas leituras nunca são iguais, então eu nunca sei o que é que vai acontecer aqui hoje. Nunca são iguais, como é que eu ia te explicar? Obviamente que as leituras não são iguais porque saem sempre cartas diferentes, mas não era nesse sentido. Eu nunca leio as cartas da mesma maneira, nunca começo da mesma maneira, nunca... É tudo muito estar no presente e deixar fluir, estão a perceber? E às vezes eu olho para as leituras e, como já vos contei no passado, às vezes eu não faço a menor ideia do que é que está aqui, não percebo. Depois, à medida que as coisas vão andando, é que eu começo a articular coisas da história. Que engraçado, não é por acaso que saiu aquela mensagem no chá. By honoring your words, you are honored. Portanto, honrando as suas palavras, você é honrado. Porque aqui nesta história, o homem da história, vocês já sabem que podem trocar os géneros, o homem da história é alguém que sempre teve dificuldade em assumir quando erra. É um homem que tem aquele orgulho, aquele ego, tem dificuldade em perceber quando faz alguma coisa errada. Logo aí ele tem logo uma dificuldade, porque ele está tão treinado mentalmente a não se sentir bem com o erro, estão a perceber? Que ele às vezes entra em negação quando ele erra. Ou seja, ele erra, mas depois finge que não errou. Tá? Isto é aqui representado pela... Eles a pintarem as rosas de vermelho, não é? Estão completamente em negação em relação aos factos. Do género, isto é uma roseira de rosas brancas. Mas não, eles querem que sejam vermelhas. Estão a ver? Portanto, isto mostra-me que há pessoas que às vezes não aceitam as coisas como são. E neste caso, a aceitação vem em relação aos erros dele. Ele sempre teve dificuldade em assumir os erros, até em perceber o que é que são erros e o que é que não são. E muita, mas muita dificuldade em pedir desculpa, mas mesmo muita. Ele sente-se humilhado quando pede desculpa. Eu não sei se isto é algum trauma que ele traz de infância, quando era pequeno pediu desculpa a alguém e alguém o humilhou. Alguma coisa aconteceu que este homem gravou que pedir desculpa é uma humilhação, é uma coisa horrível, é uma coisa má e então ele evita. E para evitar pedir desculpa ele tem que evitar notar os próprios erros. Porque se ele estiver em negação, estiver a fingir que não errou, não tem que pedir desculpa. Entendem? É isto. Então, sempre foi muito mais fácil para este homem. Que engraçado, esta história não tem mesmo nada a ver com aquilo que eu pensei ao início quando vi as cartas, lá está. Então aquilo que sempre foi mais fácil, porque se vocês virem, nenhuma destas cartas é um 3. Uma é o 10 de copas e a outra é o 7 de copas. Peço desculpa, a outra é o 7 de ouros. 10 de copas e 7 de ouros. Mas nestas duas cartas estão 3 criaturas. A Alice, o chapeleiro e o coelho, e aqui estão 3 homens vestidos de cartas. Portanto, 3 aqui e 3 ali, ok? O que é que isto mostra? Terceiros elementos, mas em que sentido? Este homem, sempre foi muito mais fácil para este homem. Como ele não gosta de errar, não gosta de notar os erros, não gosta de corrigi-los e não gosta de pedir desculpa, para ele sempre foi muito mais fácil trocar as pessoas que ele tinha à volta. Portanto, este homem acaba por, consciente ou inconscientemente, ter uma dificuldade em comprometer-se com alguém. Porquê? Comprometer-se com alguém implica que em algum momento ele vai errar, certo? E em algum momento ele vai pedir desculpa. Assim como a outra pessoa com quem ele tem um compromisso vai errar e vai pedir desculpa. É isso que é o compromisso. O compromisso é nós caminharmos ao lado de alguém, não é que a pessoa seja perfeita e não é que nós sejamos perfeitos, mas nós vamos aprendendo, corrigindo, pedindo desculpa, perdoando, etc., ao lado dessa pessoa. Então, para este homem, como ele tinha esse ego muito, muito, muito vincado, dificuldade de pedir desculpa, dificuldade de assumir e até de notar os próprios erros,
para ele sempre foi muito mais fácil substituir as pessoas, não é? Por isso é que vocês veem as cartas com 3 pessoas. Quer dizer que para ele sempre foi mais fácil, quando ele tinha alguém, no amor, por exemplo, era mais fácil para ele deixar aquela pessoa e começar uma relação com uma outra pessoa quando ele sentia que tinha errado. Porque para corrigir esse erro, ia-lhe obrigar a fazer coisas que ele não quer. Olhar para os erros, notar os erros, assumir os erros, pedir desculpa. Ele não queria fazer isso, então ele preferia. Errou com aquela pessoa, ok, põe para o lado, siga para a próxima, tá? Por isso é que está aqui 3 pessoas, ou seja, não é que ele tivesse a trair, não é nada disso, mas se ele estava com alguém, começava a errar, acontecia alguma coisa errada, em vez de se trabalhar nos erros, em vez de se trabalhar nas questões, era largar a pessoa e seguir para a próxima. E este homem também fazia isto com os amigos. Este homem também fazia isto com os amigos. Sempre que ele vê que alguma coisa não corre bem, com um amigo ou com uma amiga, e que não corre bem a um nível profundo em que é necessário observar os erros, em que é necessário corrigir, em que é necessário crescer, em que é necessário pedir perdão, ele prefere largar essa pessoa e começar uma nova amizade. Tá? E este é um dos motivos, esta forma de estar e de ser que ele tem, é um dos motivos que fez com que ele magoasse a mulher da história. Ele magoou a mulher da história porque muitas vezes aconteciam coisas que não eram as ideais, não eram perfeitas da parte dele, mas ele não corrigia as coisas. Ele não ficava lá na relação, ele não ficava presente para ela e para a relação para poder corrigir as coisas. Não. Várias vezes ela se sentiu abandonada e trocada. Várias vezes ela se sentiu largada a vê-lo com outras pessoas. Quando ela sabia que eles tinham uma relação especial. Então, se nós temos uma relação especial, mas porquê que este homem faz isto? Porquê que este homem se afasta de mim? Porquê que este homem não se compromete comigo? Porquê que este homem não corrige os erros? Porquê que ele deixa de me falar? Porquê que ele se afasta e finge-se de morto? Porquê que ele age desta forma? Tem a ver com isto. A maneira como ele observa os próprios erros e as próprias falhas. Portanto, isto é um homem que não gosta de falhar. É um homem que quando falha acha que ele tem alguma coisa errada. Ele não vê isso como uma característica normal de toda a gente. Ele vê isso como, se eu falhar, eu tenho algo errado. E eu não quero sentir que tenho algo errado, eu não quero ver que tenho algo errado, eu não quero notar que tenho algo errado, então eu vou fingir que não errei. Ilusões, a lua. A carta da lua muitas vezes fala de ilusões. Eu vou fingir que não errei. E desta forma, na minha mente, na minha experiência, na minha ilusão da realidade, eu vou estar sempre bem. Os outros é que estão mal, eu estou bem. Ok? E então eu não vou ter que olhar para os meus erros, eu não vou ter que crescer, eu não vou ter que limpar padrões, eu nem sequer vou ter que pedir desculpa. Incrível! Ele encontrou a solução perfeita, que é, quando faz alguma coisa errada com alguém, ele finge que não está a fazer nada errado e simplesmente sai porta fora, ignora a pessoa, deixa de lhe falar, faz-se de morto. E muitas vezes esta mulher da história ficou sem perceber nada, sentia que estava a cair num buraco. Tal e qual aqui a carta da lua. Sentia que estava a cair num buraco em relação a ele. Porque ela ficava sem informação, sem dados concretos do que é que se passa aqui. Porque é que este homem desaparece? Porque é que este homem deixa de me falar? Porque é que este homem parece que morre? O que é que acontece? Mas ela já começou a notar que ele faz isto sempre que alguma coisa entre eles, alguma coisa má, alguma coisa aparentemente negativa acontece entre eles. Ela já percebeu isso, que ele se afasta quando alguma coisa não é absolutamente positiva e cheia de florzinhas e coraçõezinhos. Sempre que alguma coisa não é completamente e evidentemente positiva, é quando ele se afasta. Ela já percebeu isto.
Agora, ela não tinha percebido porquê. É a dificuldade que ele tem de trabalhar o perdão dentro dele, trabalhar o perdão com as outras pessoas, observar-se a ele como um ser que está a fazer uma experiência, às vezes acerta, às vezes erra, às vezes... Na realidade nós nunca erramos, não é? Porque isto é uma experiência. E nós temos que vê-la como já incluindo as tentativas e erro, não é? E se nós virmos assim, não há erro. Está tudo certo. Faz parte da aprendizagem aquelas coisas que nós podemos melhorar, certo? Fazemos, mas depois queremos corrigir. Fazemos e depois pedimos desculpa, ok? Tudo bem, isso faz parte da experiência. Mas para ele não, na mente dele não. Ele é um homem um bocado perfeccionista, um bocado mental. Não é só com as outras pessoas, não é só com ela, é com ele mesmo. Mas ele está exausto. Este homem parece estar a dormir. Isto é o rei de espadas. Normalmente o rei de espadas nos outros baralhos está normal, ok? Este aqui parece que está a dormir, parece-me exausto. Eu acho que ele próprio está cansado de ser assim. Porque no fundo ele percebe que ele não vai construindo relações sólidas com ninguém, porque assim que aquilo está prestes a solidificar com alguém, alguma coisa acontece entre ele e essa pessoa em que parece que ele falhou e ele vai-se embora. E vai ter com outros amigos, e vai ter com outras pessoas, e vai ter com outros relacionamentos. Não consegue ficar ali e trabalhar nas questões com a pessoa. Transformar os padrões com a pessoa. Olhar para as coisas e dar a volta à situação. Nem sequer há uma conversa. E sempre foi esta a forma dele agir. Mas alguma coisa ativou nele, num nível muito profundo, a mudança. A necessidade de mudar, porque este padrão, esta forma dele de estar, está-lhe a cansar. Ele já não consegue estar a trocar de pessoas constantemente. Isso cansa-lhe. Ele quer estar e ficar. E de alguma forma, ele viu nesta mulher o potencial para ter um compromisso amoroso. Ficar lá, realmente ficar lá, sem se ir embora. Assumir e enfrentar os erros. Corrigir os problemas com ela. E é com essa mulher que ele quer iniciar algo. Mas desta vez, algo verdadeiro. As de espadas. Porque antes, como ele tinha esta ilusão de que eu sou perfeito e eu nunca erro e bababá, aquela ilusão que ele criava a respeito dele próprio, ele não estava em integridade nas relações, nem em verdade, porque ela não podia contar com ele. Qualquer coisinha que acontecia, ela quase que andava a pisar em ovos. Porque qualquer coisa que acontece, o homem vai-se embora. Qualquer coisinha, uma coisinha mínima, em que ele se vê confrontado com a ideia de ser humano. Ou seja, de falhar como ela falha. Ele ia-se logo embora. Então, a partir de certa altura, ela andava ali a pisar em ovos. Ela já nem sabia o que é que podia dizer ou o que é que podia fazer, porque aquilo podia assustar a criatura, né? E isso causou-lhe muita tristeza a ela, porque ele abandonou-a muitas vezes, foi-se embora muitas vezes, afastou-se dela sem lhe dar consideração, sem lhe dar explicações, sem lhe dar nada. Depois voltava, obviamente, não é? Eu vejo ele aqui a querer ter um início, mas desta vez uma coisa diferente, porque ele já percebeu que não pode andar nesta roda viva, troca de pessoa, troca disto, troca daquilo. Não pode ser, ele está exausto. Está exausto, está cansado. Esta forma de ser muito lógica já não lhe faz bem. E isto foi ativado no momento em que ele voltou para ela e ela cortou a relação com ele. Rainha de espadas. Mas vocês vejam, rainha e rei de espadas, isto é um casal. Ou seja, estas duas pessoas têm alta afinidade, alta compatibilidade. Mas ele começou a perceber que não podia andar nisto no momento em que ela disse chega, acabou, não dá mais. Desta vez já vais-te embora, não é? Mas desta vez já não voltas. Pronto. Ela foi a única forma que ela encontrou de não estar neste estado, cada vez que ele se afastava dela. Foi, ok, eu não posso prendê-lo ao pé de mim, não posso obrigá-lo a estar comigo, não posso obrigá-lo a ter uma relação comigo, mas também me posso recusar a abrir-lhe a porta cada vez que ele volta, não é? Foi isso que ela fez, parou com isso, porque era muito desagradável para ela. Mas eu vejo, lá está, que ele quer apresentar-se a ela numa nova atitude mais verdadeira, mais exposta, mais sincera,
porque ele vê que ela é alguém que vale a pena ele abrir-se para transformar as próprias coisas e olhar para ele próprio. Ou seja, ela foi a primeira pessoa que lhe mostrou a ele que valia a pena fazer isto. E estas duas pessoas já plantaram sementes uma com a outra, de alguma forma. Esta relação de vai e vem, vai e vem, vai e vem, já aconteceu muitas vezes. Muitas vezes. Há pessoas que estão há anos nisto. Tá? Só que ela já começou a perceber que ela está mais tempo sem ele do que com ele. Porque ele desaparece e fica imenso tempo afastado dela e depois volta e fica pouco tempo com ela até acontecer alguma coisa outra vez em que ele se assusta e vai-se embora. E portanto ela já está mais habituada à ausência dele do que à presença. Foi até ao momento em que ela percebeu que não havia relação. Porque quando nós começamos a notar que a pessoa está mais tempo fora do que dentro, não há relação entre nós e a pessoa. Apenas há uma ilusão de que há uma relação. Isto é interessante. Portanto, ele quer vir na direção dela, numa nova versão, apresentar-se a ela numa dinâmica mais autêntica, mais verdadeira, mais honesta, em relação a ela e em relação a ele, em que ele, para fazer isto, tem que colocar aquele orgulho, tem que colocar aquele ego que não lhe deixa ver que ele erra, de lado. Portanto, ele está em guerra com o próprio ego, porque ele sabe que vai ter que vencer o ego para se aproximar dela. Ok? É isto. E ao mesmo tempo ele também sabe que ela, entretanto, ergueu uma barreira entre eles. Rainha de espadas. Um homem que não gosta de errar. Que bonito. Este chazinho está mesmo bom. Bem, vamos ver o que é que vem aqui mais para nós. No tarô místico dos sonhos, temperança, pois claro. E está a haver uma cura entre eles, mesmo que eles tenham mantido esta dinâmica, ou mesmo que ela tenha cortado relações com ele definitivamente. A cura continua a acontecer a nível energético, a nível espiritual. Tá? E a cura dela aconteceu essencialmente quando ela estava sozinha, porque esta mulher, o que ela mais esteve em relação a ele foi sozinha. Ela sempre esteve muito sozinha. Ele estava mais lá do que cá. Mais lá do que cá. E uma pessoa, quando isto é assim, a gente tem que começar a olhar para as coisas e vê-las como elas são, sem mascarar, sem pintar as rosas de uma cor que elas não têm. E é só quando nós olhamos para as relações e vemos, então, mas esta pessoa está mais tempo longe de mim do que comigo, onde é que isto é uma relação? Onde é que há aqui um laço real? Não há. Não há. E se não há, eu tenho que me afastar disto, porque senão isto vai me matar, isto é veneno. Porquê? Porque eu tenho muita coisa para manifestar na minha vida. O mago. E o que é que diz aqui? O mestre dos segredos. Quem é o mestre dos segredos? Este homem da história. Este homem da história é o mestre dos segredos. Porque ele, em vez de ver as coisas como elas são, resolver os aspectos que precisam ser resolvidos, falar com ela, não. Ia-se embora em segredo, sem ninguém perceber porquê, nem como, nem quando, nem nada. E ela, cortando esta relação, ela começou a dedicar-se a outras manifestações dela, porque ela percebeu, e bem, que a vida dela não gira à volta dele. É assim. Ela tem mais coisas na vida dela, ela tem vida própria. E ao pé dele, quando ela estava ao pé dele e estava sempre com uma expectativa dele regressar, ou dele dar uma explicação, ou de que um milagre acontecesse, sempre que ela estava ali à espera de alguma coisa, nada vinha. E ela só ficava triste, ao menos ela afastando-se. Ela sabe com o que é que conta, que é com o nada. Entendem? O problema às vezes é nós ficarmos na mão do outro, deixarmos-nos estar ali no banho-maria, estão a ver? Sem saber onde é que podemos, o que é que podemos contar e onde é que podemos pôr o pé. Porque era isto que acontecia com esta mulher. Esta mulher não fazia ideia
Se ele ia regressar, quando é que ele ia regressar, se ela ia ter direito a uma explicação ou não. E quando ele regressava, ela andava ali a pisar em ovos para ver se ele não se ia embora. Dama de Ouros. Ela começou a dar atenção a ela própria, a cuidar dela. A gerir as diferentes áreas da vida dela. E a energia dela, em vez de estar nele, estava nela. Começou a estar nela. E isto faz muita diferença na vida de uma pessoa. Eu vejo que estas duas pessoas, desde que ela se afastou definitivamente dele, já se passou muito tempo. Vocês veem que está aqui o início, o as de espadas, mas está aqui alguém a pôr manteiga no relógio. Manteiga no mecanismo do relógio. É como se fosse a maciar ou a manteigar o tempo, o relógio. Tá? Portanto, para manteigar o relógio é porque isto aconteceu, este corte, este afastamento já há muito tempo. E temos o 7 de ouros que fala de tempo. Um tempo de espera grande. Portanto, desde que ela se afastou dele, já passou bastante tempo. Eu acho que ele agora também tem medo de vir na direção dela e estar lá outra pessoa. Portanto, ele está em guerra com o ego, mas ele também acha que vai ter que estar em guerra com mais alguém que esteja na vida dela. Ou então, ele também acha que vai ter que estar em guerra com ela, porque ela, como ergueu uma barreira, agora vai ser difícil ele entrar de novo na vida dela. Isto era o eu dela antigo. O eu dela antigo é que estava constantemente a chorar por ele e com a porta aberta para ele. E hoje em dia, o eu dela já não é este, é este. A porta está fechada e ela ergueu o coração. Ou seja, ela ergueu o amor próprio. E ela não deixa ninguém entrar que não prove que é merecedor. É o que temos. Lorde de Espadas. Ora, 2 reis de espadas aqui. Este homem é mega lógico, mega mental. E agora ele está a começar a usar finalmente a lógica a favor dele. Porque ele antes usava a lógica para fugir à responsabilidade das próprias ações, para não ver os erros e para não corrigi-los. A lógica que não fazia lógica para ela, só fazia lógica para ele mesmo, não é? E hoje em dia ele está a utilizar a lógica para estruturar um plano, é isto que me vem à mente, para poder vir na direção dela. E ele está a receber nos sonhos, porque ele está a sonhar, informação que lhe ajuda a montar esse plano. Estão a ver, não é? Esse plano lógico. Portanto, nos sonhos ele recebe estratégia de como abordá-la, como vir falar com ela. Pois, ele vê que ela está a irradiar, que ela está super bem com ela própria, não é? Ele sente que ela está bem com ela própria, portanto isto nota-se que ele a observa. E esta carta diz Shine bright like a candle. Isto faz-me lembrar Shine bright like a diamond. É diamond, não é? É diamond. É da Rihanna. Sabem essa música? Shine bright like a diamond. Eu vou deixar no descritivo do vídeo o link da música da Rihanna, o Shine bright like a diamond. Acho que é isso. Então, ele vê que ela está brilhante, iluminada, bonita, bem com ela. E há uma certa dificuldade que ele vê em aproximar-se dela. Mas esta carta diz, você vai conseguir ultrapassar isto. Portanto, eu vejo que este homem vai conseguir ultrapassar o medo de enfrentar os dramas dele, os erros dele, os problemas dele. Mas é assim, ele tem pensado muito nela. Vocês veem aqui a cabeça dele, parece que está a sair aqui o fogo da cabeça. Parece que a cabeça está a queimar. Isto é porque ele tem pensado muito na situação e nela, a tentar perceber como é que pode fazer para se aproximar. Parece até que tem a cabeça queimada. I want to be a queen. É a carta dela. Ela quer ser uma rainha. Pois é, por baixo do baralho está a rainha de espadas.
Ela diz que quer ser uma rainha. E há aqui duas rainhas também neste baralho, nesta leitura. Portanto, o teste que esta mulher teve que enfrentar foi ela colocar-se a ela como uma rainha, a pensar, eu tenho valor, eu tenho princípios, eu tenho amor próprio. Ninguém me vai tratar outra vez desta forma. Não, eu não quero mais isto, que é isto, que é isto. E pronto, ela sentou-se no seu trono de rainha e deixa que o universo a guie. Só isto. E em relação a este homem, ela deixou de fazer seja lá o que for, porque também não valia a pena, não é? Porque se ele não está disposto a comprometer-se com as próprias palavras, olha, era o que dizia o chá, ele não está disposto a comprometer-se com as próprias palavras, com as próprias ações e corrigi-las, então ele não está disposto a comprometer-se com uma pessoa, seja na amizade ou no amor ou o que quer que seja. Logo, então ela também não está disposta a comprometer-se com ele, é simples. São as leis do universo a atuar através da nossa consciência. Aquilo que nós não damos, também não vamos poder receber. É simples. Portanto, ela começou a usar o tempo dela melhor. Porque aqui ela só perdia tempo à espera. Triste. A pensar. Ele podia falar mais comigo, explicar melhor as coisas. Dar-me ao menos uma justificação do porquê que deixa de falar comigo. Mas não. Não havia uma explicaçãozinha sequer. Fear. Isto é o problema dele, é o medo. O medo de falhar, o medo de ser visto como inferior, o medo de ser vulnerável, o medo de se comprometer. E ele está neste momento a tomar uma decisão, que é a decisão de vencer os próprios medos, vencer o próprio ego e avançar na direção dela. Ou então, a decisão de ficar preso no medo dele e viver uma vida abaixo daquilo que ele quer. Ele é que sabe. Depois, quando ele estiver à beira da morte, ele que não fica a chorar que devia ter feito diferente. Ele quer que ela o aceite. Não sabemos se ela vai aceitá-lo. Carta da beleza. Ela andou a cuidar muito da imagem dela, e ela agora apresenta-se de uma outra forma e ele sente-se um bocadinho... Como é que se diz? Intimidado com esta imagem radiante e bela que ela está a emanar. E ele tem medo que ela não o aceite, não só por causa das coisas do passado, mas também tem medo de não encaixar nesta nova versão dela. É isto que eu vejo. Há aqui um novo início, já tinha dito. Ele vem com intenções de ser diferente, ser mais leal, verdadeiro, estar lá ao lado dela e ficar, encarar os problemas, resolver os problemas. E temos aqui uma carta de inícios e um as de espadas. E também temos o mago, que é a carta número 1, também é um início. Por isso é assim, está aqui um início que vai ser apresentado a esta mulher. Será que ela vai querer? Será que ela vai aceitar isto? É uma boa questão. Vamos tirar as cartinhas dos gatos. Isto é ele a fazer o plano, ele a planear como é que se vai aproximar dela, ele a colar os post-its, está cheio de post-its colados, a ver, olha, e a tentar delinear um plano de como avançar na direção dela e mostrar realmente que está diferente. Não é fingir que está diferente, é mostrar que está diferente porque realmente está diferente. E é como se ele tivesse a reformular na mente dele, porque vocês veem que o gato está aqui cheio de coisas à volta da cabeça. É como se ele tivesse a reformular na mente dele novas regras. Porque a regra dele antiga era: eu não peço desculpa a ninguém, eu nunca erro,
eu não quero saber, eu afasto-me se isto não estiver a correr bem. E agora ele está a reformular as regras para poder entregar-se mais a esta conexão, ficar lá. E até mesmo para poder conquistar esta mulher. Isto é a carta do verão. Isto pode indicar que para alguns de vocês este avanço da parte deste homem vai acontecer no verão, no próximo verão, em relação ao momento em que vocês encontrarem este vídeo e em relação à estação do ano do sítio onde vocês estão, não é? Portanto, no próximo verão é quando este homem vai avançar na direção dela. Isto também me pode mostrar mais uma vez para alguns em que esta história do verão não é relevante, porque pode não ser. Isto é só para algumas pessoas mesmo. Para outras, esta carta do verão, o verão é quando nós estamos mais expostos, não é? Fala-me que ele tem que se expor, não é? Ele vai ter que se expor, vai ter que se abrir, vai ter que se vulnerabilizar, vai ter que mostrar o coração para poder entrar de volta na vida dela. E essa é a forma que ele tem de se transformar e de mostrar-lhe a ela que está transformado, não é? E eu acho que ele tem um bocado de medo desta abertura toda. Mas se ele não fizer isto, acho que esta relação vai morrer assim. Vai morrer com eles separados. Se ele não fizer isto. Mas eu vejo que ele vai fazer, porque está aqui 2 ases. 2 ases não, está um as, está o mago e está a carta dos inícios. Olha, já tirei aqui 4 cartas, vamos ver o que é que saiu. The Erase, lá está. Ele teve que fazer uma limpeza nos padrões dele, quer tenha sido mais consciente ou mais inconsciente, para ele chegar a este ponto de querer apresentar uma versão diferente a ela, ele teve que limpar muitas camadas do ego dele que estavam a impedi-lo de fazer isto, não é? E eu acho que ele ainda está neste momento em limpeza. The Jump. Pronto, e agora ele vai ter que mandar um salto, vai ter que arriscar na direção dela. Não vai ser uma coisa fácil, não vai ser uma coisa leve, porque isto é... Ele magoou bastante e ele sabe disto. Então ele, para poder voltar numa versão diferente, vai ter que arriscar, vai ter que falar com ela, vai ter que fazer alguma coisa. É possível que estas duas pessoas sejam almas gêmeas ou chamas gêmeas, como vocês quiserem. Para mim é a mesma coisa. Para mim, na minha cabeça. Ou seja, eu chamo alma gêmea àquilo que algumas pessoas chamam de chama gêmea, ok? É uma questão de palavreado. Porque aqui diz the twin. Portanto, o gêmeo ou a gêmea. Se vocês virem, são duas pessoas na mesma carta que são iguaizinhas e que estão a mostrar um espelho. Uma da outra. Estão a mostrar que a vida é um espelho. Um reflexo. The Little. The Little. Eu acho que para alguns de vocês, o homem e a mulher desta história vão ter... Há um contrato com uma criança. Não é para todos esta parte. Para alguns de vocês, o homem e a mulher da história têm um contrato com uma criança que tem que nascer deles os dois. E então, nesse caso, está tudo a ser orquestrado pelo divino, porque ele pensa que vai arriscar, mas no fundo, se há um contrato com uma criança, de certeza que ela vai aceitá-lo de volta, porque eles vão ter que conceber a criança, não é? Portanto, é isto que eu tenho aqui. Eu vou dar continuidade a esta leitura na extensão. Se vocês quiserem adquirir o acesso, vocês encontram um link no texto que está aqui por baixo do vídeo. Se vocês quiserem ver o trailer dessa extensão para ver se faz sentido para vocês adquirir ou não, basta entrarem no link e depois carregarem onde diz Watch Trailer, está bem? Que eu ponho agora sempre 40 segundos da extensão para vocês verem, tá? Muito obrigada, beijinhos a todos e até breve, tchau, tchau.